Queridos irmãos, mais uma quinta-feira, nosso alimento diário, semana 4, que tem como título a semana, a oração da igreja. Versículo do orar ali está em 1 Timóteo 2:1, diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, antes de tudo, Senhor, antes de qualquer outra coisa, Senhor Jesus, antes de se levantar, ó Senhor Jesus, Senhor, há uma exortação. Senhor, essa exortação é para que se use a prática de súplicas. Senhor, que possamos suplicar a Ti. Senhor, até nisso dependemos do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a suplicar. Senhor, ensina-nos a fazer uma oração que Te agrade. Senhor, a interceder pelos outros. Ó Senhor Jesus, nos dá poder em nossas orações. Senhor Jesus, ações de graças em favor de todos os homens. Ó Senhor Jesus, vem nos dar tal encargo, vem nos dar tal poder na oração. Ó Senhor Jesus. Título de hoje: Antes de tudo, oração. Uma vida adequada da igreja requer uma vida de oração. E a liderança da igreja deve tomar a frente nessa questão. A oração sobre a qual falamos é uma oração diferente. Não é somente a oração pessoal, mas é o ministério de oração da igreja. Ao ouvir notícias sobre irmãos, sobre problemas, ou mesmo notícias sobre o mundo secular, o que geralmente fazemos? Normalmente, gostamos muito de discutir, criticar e fofocar. E isso tudo está sob o princípio dos falatórios inúteis e profanos. Em vez disso, o que Paulo diz a Timóteo é que devemos orar. Sempre que ouvimos notícias, devemos encher-nos do tremor do Senhor e orar. Devemos orar diante de toda e qualquer notícia a respeito de pessoas ou fatos. Na verdade, irmãos, para vergonha nossa, muitas vezes falamos demais, falamos muito, fazemos muito, mas oramos muito pouco. Por exemplo, se ouvimos que um irmão está fraco e foi para o mundo, nossa reação imediata é falar e criticar. Se temos boa intenção, decidimos visitá-lo. Na verdade, queridos irmãos, não devemos falar, nem criticar, nem visitar. Devemos orar em primeiro lugar. Antes de tudo, orar. Por que devemos orar? Para seguir a direção do Senhor. Do contrário, vamos cometer o pecado de presunção, tomando o lugar de Deus e achando que podemos resolver os problemas daquele irmão. A iniciativa deve ser do Senhor. Devemos perguntar-nos: o Senhor quer que eu vá ou prefere que o outro irmão vá? Quando ouvimos falar de problemas entre irmãos, também somos presunçosos e pensamos: eu tenho a solução. Eu tenho experiência no passado, já resolvi um problema igual a esse. Eu sei resolver o problema. Não. Primeiramente, vamos orar. A primeira coisa que os líderes devem fazer quando cuidam da igreja é orar. Todos nós enfrentamos problemas. Quando estamos no serviço da igreja, diante dessas circunstâncias, nosso pensamento imediato é: vamos agir. Não vamos orar. Mesmo que tenhamos de agir em caráter de urgência, enquanto agimos, oramos. Não tomemos nenhuma decisão sem orar, porque isso ofende a Deus. Devemos orar cabalmente e não superficialmente. Os ensinamentos são um dos elementos-chave em 1 Timóteo, mas mesmo com os ensinamentos, a oração deve vir primeiro, e não o contrário. Em tudo que fizermos a partir de agora, nestes tempos do fim, vamos orar primeiro. É por isso que, ao falar com os discípulos
sobre sua vinda, Jesus os exortou: vigiai e orai. A oração deve vir antes de tudo. Paulo apresenta 4 itens relacionados à oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isso está em 1 Timóteo 2:1. As orações são algo mais abrangente, geral, focado em nossa adoração a Deus, em nossa comunhão com Ele. A súplica ou petição é algo mais específico, para uma necessidade especial. Família, enfermidade, trabalho, precisamos das orações e súplicas. A intercessão, o que é? Em grego, a palavra intercessão é um termo técnico para indicar uma audiência especial, uma conversa confidencial com o rei. Nosso rei é Deus, e quando nos dirigimos a ele de modo pessoal e confidencial para intervir e interferir a favor de outros, fazemos uma intercessão. Para isso, precisamos estar no Espírito. E por último, ação de graças. Ação de graças é agradecer ao Senhor por ter atendido nossa oração, súplica ou intercessão, seja antes ou após termos sido atendidos. Pergunta: quais são os diferentes aspectos de oração listados em 1 Timóteo 2:1 e qual é a finalidade de cada um? Que riqueza, meus amados, nosso alimento diário, que riqueza, né? Um assunto tão simples, né? A gente tem ouvido falar tanto, ou já ouviu falar tanto sobre oração, e a gente vê aqui em 1 Timóteo 2:1, Paulo mostrando 3 aspectos da oração. Aliás, 4. Antes disso, a gente viu no início do nosso alimento diário, falando que a importância de, em todas as coisas, a primazia ser a oração, para que não achemos que temos alguma coisa, alguma força, algum poder para resolver problemas, quando na verdade nós precisamos depender única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus. Então Paulo apresenta alguns itens relacionados à oração, porque o título de hoje diz: antes de tudo, oração. Então o versículo lá de 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, oração, intercessão e ação de graça em favor de todos os homens. Isso foi até o versículo de orar ali. Mas então vamos lá, por parte. As orações são o quê? As orações são algo, como é que podemos dizer, mais abrangente. É algo geral, é algo focado na nossa adoração a Deus, quando nós estamos tendo comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus, é nossa comunhão específica com Deus. Então essa oração, ela é focada mais na adoração. Senhor, como eu te amo. Senhor, tu és tudo para mim. Ó Senhor Jesus, muito obrigado porque foste à cruz e demonstrasse a maior prova de amor do universo. Oração, tá vendo? Já a súplica ou petição é a mesma coisa. Súplica e petição refere-se à mesma coisa. E é o quê? É algo mais específico, para uma necessidade especial. Por exemplo, nós suplicamos pela família. Por exemplo, eu estou com meu irmão, está com Covid, ele está lá na cidade de Poços de Caldas. E a gente tem orado por ele, então temos feito uma petição. De semelhante modo, o irmão de Celso. Inclusive, nós pedimos oração aí hoje. O irmão do nosso amado irmão Celso foi para João Pessoa, está recebendo oxigênio, e que a gente possa fazer súplica e petição ao Senhor para que não agrave o quadro dele. E a questão da petição, como a palavra falou, é algo mais específico, né? Não só enfermidade, mas pela família, pelo trabalho dos irmãos. Senhor Jesus, precisamos da oração, sempre suplicar. Já a intercessão, hoje falou, e é muito rico. Nunca tinha parado para ver a palavra
intercessão como o que o alimento diário tem mostrado para nós. Intercessão é algo técnico, olha só, para indicar uma audiência especial. Amados, é uma conversa confidencial com o rei. Quem é nosso rei? Nosso rei é Deus. E quando nos dirigimos a ele, assim, por exemplo, de modo pessoal, confidencial, é para intervir e interferir a favor de outros. Então nós podemos usar essa intercessão hoje para ter essa comunhão com Deus, para que Ele possa pôr um fim aonde? Nessa pandemia, irmãos, que tem devastado o mundo inteiro. Tá vendo? É algo confidencial, mas que podemos, na unanimidade, ter essa comunhão com o Senhor, fazendo tal intercessão. E por último, esse último aspecto falou de quê? De ação de graças, que nada mais é do que agradecer pelas bênçãos conquistadas através da súplica, da oração e da intercessão. Amados, que riqueza, né? Ótima quinta-feira e que Jesus possa nos abençoar ricamente. Aleluia, amados. Jesus é o Senhor.